O meu nome é João Pereira dos Santos, nome de batismo, né? Mas o meu nome de esporte é João Pequeno. Eu comecei capoeira de 15 para 16 anos de idade. A pessoa que me deu o primeiro treino de capoeira chamava Juvenço. Ele foi amigo, ele me disse que conviveu junto com o besouro Cordão de Ouro de Santa Amaro. O besouro Cordão de Ouro de Santa Amaro era primo de meu pai. Meu pai falava que era primo dele, mas eu não conheci a família de meu pai, porque meu pai disse que criou-se fora do seio da família dele, porque não concordava com as desordens da família dele. E assim eu vim conhecer, ainda estou conhecendo ainda os meus parentes, por parte de meu pai, por intermédio de besouro. Porque às vezes muita gente diz, eu sou parente de besouro. Eu aí diz, então é meu parente, né? E já fui até em Santa Amaro ver o irmão de besouro. Ele está já doente, cego, né? Mas eu fui lá conhecer ele. De fato, ele tem, as aparências dele é todo meu pai, né? E então a primeira pessoa que me deu o primeiro treino de capoeira, eu conheci ele, Juvenço, a gente chamava ele Juvenço Ferreiro porque ele trabalhava de ferreiro. Mas na escrita de Cobrinha Verde, o nome dele está Juvenço Gordo, né? Ele que me contou muitos causos de besouro, né? E assim, ainda a semana passada, eu encontrei com um filho dele. E o filho dele vendo o sucesso que eu estava fazendo na capoeira, né? Que eu estou fazendo. Então ele me perguntou, João, quem foi o seu primeiro mestre de capoeira? Eu respondi para ele, a primeira pessoa que me deu o primeiro treino de capoeira foi seu pai, né? Ele gostou muito, né? E daí eu vim seguindo, né? Eu não sei se besouro era capoeirista, os parentes da parte de meu pai eram capoeiristas, então eu nasci com a capoeira no sangue. Eu costumo dizer que a capoeira nasce com a gente no sangue, no espírito. O que a gente faz depois de ter entendimento, é procurar um mestre para desenvolver esse negócio. Porque eu sinto por mim, na minha família, desde criança, tinha aquele destino de correr, de pular, né? E até meus pais, minha mãe, por que você anda correndo, só anda correndo, pulando assim? Eu não sabia, era o meu destino. Eu queria ter o meu corpo exercitado, né? Eu via dizer que no exército fazia exercício, eu queria ir para o exército para fazer exercício. Mas quando eu encontrei a capoeira, eu disse, bom, essa aí serve para mim, é essa que eu quero, né? E aí, tive esses treinos com o mestre Juvenço, e lá tinha uma turma de menino, né? De menino não, rapaz do meu top mesmo, que faziam capoeira, mas sabe, aquela capoeira do interior, não era uma capoeira inteirada, mas eu tinha vontade de vir para Salvador para aprender capoeira. E assim, quando na minha idade de 25 para 26 anos de idade, eu vim para Salvador. E aí foi que foi me ingressando nas rodas de capoeira. Eu chegando em Salvador, eu andava pelas ruas onde eu via dizer que tinha capoeira, eu ia procurar.
Mas eu encontrei, eu trabalhava em obra. E lá, não sei, tinha um camarada, ele era reservista da polícia, né? Ele já era um senhor, já seus 50 anos, mais de idade. E eu ainda, garoto de 25 a 26 anos, né? Mas ele, às vezes, ele tomava umas cachaças na rua, né? E ficava quente no serviço, ele cantava cantiga de samba, sapateava, dava pulo de capoeira. E numa daquela ele deu um pulo de capoeira, eu entrei para dar uma cabeçada e recebi uma joelhada aqui pela boca. Aí, poxa, parece que desmanchou minha boca. Mas depois eu palpei, a boca estava sã. Aí ele disse, veio cá e disse, olha, não se incomode não, não se importe não, que eu vou lhe botar na roda de capoeira. E ele tinha um compadre que era capoeirista, o Finado Barbosa, era mestre de capoeira. Mas naquele tempo o mestre de capoeira era quem ensinava, quem tinha uma roda de capoeira, que só existia 4 pessoas naquele tempo que era classificado como mestre, que era o Cobrinha Verde, que tinha uma roda de capoeira lá num bairro de Salvador, que chama o Chame-Chame, era debaixo de um pé de mangueira, né? O Valdemar da Liberdade tinha uma roda, mas também de capoeira, mas era no passeio, era na rua. Quem tinha uma sede de capoeira era o mestre Bimba, capoeira regional, que tinha a sede de capoeira. E o mestre Pastinha, que tinha essa sociedade, era uma sociedade, chamava Centro Esportivo de Capoeira Angola. E aí ele me apresentou, lá o Barbosa, que era compadre dele. E depois um dia ele me chamou, disse, olha, vamos lá ali, que o Barbosa está aí, vamos lá que eu vou lhe apresentar ele. Ele me levou lá, o Barbosa aí olhou para mim, olhou assim e perguntou, você quer aprender capoeira? Eu naquele tempo ainda tinha chegado do interior, né, todo desconfiado, disse, eu quero, né. E aí ele disse, olhou para mim, me palpou por aqui, disse, não se importa não que você vai aprender capoeira. E aí, desse dia em diante, eu segui com ele. Agora, ele não tinha lugar de ensinar. A gente ia para a roda de capoeira lá de Cobrinha Verde, nos dias de domingo, e lá ele me dava treino de capoeira. Me dava treino e ele dizia, vai olhando aí, vai olhando, porque você vai olhando, vai vendo, né? E aí vai aprendendo. E daí, onde tinha uma roda de capoeira, aí a gente ia. Andei por Santo Mé de Paripe, mas ele lá tinha um capoeirista que era cabo da polícia, chamava Chimba, e a gente ia para lá, brincar capoeira lá na casa dele, e assim eu fui crescendo na capoeira. Até quando eu encontrei com o mestre Pastinha. Eu encontrei com o mestre Pastinha. Um dia, estava numa roda de capoeira, ali no Terreiro de Jesus, e chegou aquele senhor e entrou lá na roda de capoeira, mas um outro senhor que eu já conhecia o outro ali nas rodas de capoeira. Entrou na roda e jogou, mas aquele senhor, e na saída ele disse, eu vim aqui para organizar isso, eu quero organizar isso e para isso eu vim aqui. E quem quiser apareça lá no Bigode. Aí quando no meio da semana apareceu aquela turma, vamos aqui, vamos ali, vamos acolá, apareceram lá em casa. Foi o Gigante, né? O Gigante e o Manuel, que era da turma também. Eu disse, vamos. Aí quando foi no dia de domingo, eles chegaram lá novamente e a gente veio. Chegamos lá no Bigode, seu Pastinha estava com a capoeira lá. E aí eu cheguei, me registrei na sociedade e aí não deixei mais. Que é hoje esta obra que eu sigo, é a mesma obra do mestre Pastinha, quando ele não jogava mais capoeira, já doente, não jogava mais, ele me chamou de João, você toma conta disto,
tome conta disto, porque ele vai morrer, mas ele morre somente o corpo e espírito, ele vive, e enquanto houver capoeira, o nome dele não desaparece. Por isso, eu tinha um propósito de nunca abrir uma academia enquanto ele foi vivo, como de fato eu não abri. Quando eu abri a academia, ele já tinha morrido. E eu botei o nome da minha academia, Academia de Capoeira de Angola, de João Pequeno de Pastinha, para não deixar o nome dele fora da capoeira. E hoje está lá. A obra que eu faço é a obra que ele deixou em minha mão. Mestre João Pequeno, hoje, para se chegar a mestre, é necessário passar por várias graduações de cordel, né? E naquele tempo não existia isso, vocês não usavam graduação. Então eu gostaria de saber o que era necessário para você chegar a ser considerado um mestre no seu tempo. Naquele tempo não tinha graduação, também não tinha o monte de mestre que tem hoje. Naquele tempo, mestre, como eu já falei aqui, era quem ensinava a capoeira. Era quem tinha uma academia, naquele tempo não havia, mas quem tinha uma roda, tinha alunos que ensinava, era o mestre de capoeira. Os outros eram um capoeirista, né? O mestre Pastinha, ele dava um diploma. Quando o capoeirista estava preparado, ele dava um diploma. Mestre, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o mestre Pastinha. E nele eu constatei que mestre Pastinha havia lhe dado um apelido, Cobra Mansa. Eu gostaria de saber do senhor qual a origem desse apelido e por que o senhor vem sendo apresentado como João Pequeno e não com o apelido que mestre Pastinha havia lhe dado, Cobra Mansa. Porque esse apelido de Cobra Mansa, quando ele me deu esse apelido, já tinha apelido de João Pequeno. O povo já me chamava de João Pequeno, porque lá na academia tinha o João Grande, que era maior do que eu, e o povo já me chamou. O povo já me chamavam de João Pequeno e ele João Grande. Por isso continuou o apelido de João Pequeno. Mas ele me deu o apelido de Cobra Mansa, como também ele deu o apelido de João Grande de Gavião, né? Porque eu jogava mais embaixo e João Grande jogava mais, a capoeira mais harta, né? Ele até fez uma trova dizendo: na minha academia eu tenho 2 meninos, todos dois se chamam João. Um é Cobra Mansa e o outro é Gavião. Quando um anda pelos ares, o outro se enrosca pelo chão. Mestre João Pequeno, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, que o senhor foi aluno do mestre Pastinha, e eu gostaria de saber se a capoeira que o senhor joga hoje e ensina, naturalmente, é a mesma capoeira, certo? Que o mestre Pastinha ensinava. E se é a mesma capoeira que o grupo Angola Pelourinho ensina, porque eles também dizem que segue a capoeira do mestre Pastinha. Bom, esse negócio de jogo, ele se modifica até de mestre para aluno. Eu mesmo não jogo a capoeira que o seu Pastinha jogava. Alguns golpes eu faço. Eu peguei dele, mas o jogo todo correto dele eu não peguei. Ele mesmo diz, cada um é quadra. Ninguém joga do modo que eu jogo. E isso é verdade. Cada pessoa tem um manejo de corpo. Então, eu às vezes reclamo lá com meus alunos, porque eu digo, poxa, eu aqui ensinando vocês, aqui todo dia ensinando vocês, mas quando vocês se apresentam de outra maneira, porque será que o que eu ensino a vocês é muito difícil? Eles não sabem nem me responder. Eles dizem, por que vocês fazem isso? Porque eu vi. Quer dizer que o que eles veem é mais fácil do que o que eu ensino, né? Então, eu faço alguma coisa no meu jogo, tem algumas coisas do mestre Pastinha, mas o meu jogo não é todo o do mestre Pastinha. Eu queria jogar o que o mestre Pastinha jogava. Mestre, no momento da chamada de Angola, se eu fizer a chamada
aquele que eu chamar pode me atacar, ou eu, por ter chamado, posso ficar despreocupado numa boa, que não vai ter problema? No jogo de Angola. Bom, aquela chamada no tempo passado não era chamada de Angola, chamava chamada de AU. Era chamada de AU, ou parada, né, para nova saída de jogo. E aquela tem a posição de quem para pedir, tem a posição dele ficar. E na posição que ele ficar, se ele ficar na posição certa, ele não pode ser atacado e nem pode atacar quem vem atender. Porque quem na posição que ele está, ele pode, se ele ficar fora da posição, por exemplo, com os pés juntos assim, ele pode sofrer uma boca de calça, uma rasteira de boca de calça. Também, quem vem atender, ele deve vir fechado, ele não vem todo aberto, ele tem a posição dele vir fechado e trancar também quem está pedindo. João Pequeno, hoje em dia a gente já tem o atabaque e o pandeiro. Eu queria saber se na época que o senhor começou a aprender a capoeira, se já existia esse instrumento na academia do mestre Pastinha. Já existia. Quando eu cheguei na capoeira, já existia esses instrumentos. E lá na academia Seu Pastinha, tinha pandeiro, atabaque, o reco-reco, tinha o agogô. E ele ainda tocava, batia castanhola. Tinha aquela cabaça de... Eu tenho, até comprei uma lá, aquela cabaça de... Não sei como é, acho que chama axixê, nem sei o nome daquilo. Mestre João Pequeno, a gente vê a capoeira de Angola sendo apresentada em alguns locais só como uma manifestação folclórica, ou então como dança, ou então como uma luta maliciosa. Quer dizer, a gente vê muito mais a malícia do que a luta da capoeira. E algumas pessoas negando, inclusive, que a capoeira Angola seja uma luta. Eu quero saber do senhor o seguinte: na sua academia, você ensina também a capoeira Angola como luta, inclusive com golpes encaixados para pegar, com golpes de ataques, de contra-ataques, ou o senhor ensina como manifestação folclórica pura e simples? Não, eu ensino lá, é como luta. A capoeira é tudo. A capoeira não pode se definir é isso nem aquilo. A capoeira sempre foi luta, porque a capoeira tem os seus golpes de ataque e tem os seus golpes de defesa. Quer dizer, agora a gente brincava a capoeira, era atacando mesmo para bater, né? E agora tem os seus golpes. Quando o adversário está atacando, o outro está na defesa. Porque a capoeira é o seguinte, ela é como uma roda dental. Quando ela ocupa um lugar, ela abre o outro lado, né? Através do ataque, quando a gente forma o ataque para o adversário, o outro lado fica aberto. Já o adversário já tem a chance de entrar ali daquele lado com o ataque dele. Sempre foi ataque e defesa a capoeira. João Pequeno, hoje a gente tem a federação e com isso nós temos um uniforme para treinar a capoeira, certo? No seu tempo, na academia de Pastinha, qual a roupa usada? Nós sabemos que existia roupa branca para festas de largo. Como funcionava esse uniforme da época? Bom, na academia Seu Pastinha, ele tinha uma roupa padrão da academia. Essa roupa não era para treino. As pessoas treinavam com a roupa que tinha, com a roupa que vinha, né? Essa roupa padrão era da academia dele. Era para uma apresentação ou para uma demonstração de capoeira com o grupo, era que vestia aquela roupa. Mas naquele tempo não tinha roupa. Por sinal, eu não sei se o mestre Bimba tinha roupa definida de capoeira lá na academia dele,
Mas o primeiro a botar a roupa na capoeira foi o mestre Pastinha. Agora a roupa dele era amarela e preta, porque ele era ipiranguense e era ipiranguense de coração e não tinha quem tirasse ele. Uma vez, quando eu entrei logo lá na academia, teve um presidente lá que quis mudar, ele comprou as camisas do Bahia para botar para treino na academia, mas assim que ele saiu, o mestre Pastinha cortou, não consentiu que aquela roupa ficasse. Mas eu, depois que eu abri a minha academia por minha conta, eu não quis aquela roupa, porque eu não era ipiranguense, não tem nada com Ipiranga e nem concordei com eu abrir a minha academia com um sentido de não usar nada que fosse de clube ou de outro clube ou de outra associação ou de outra sociedade, né? Eu criei a minha forma de cores da minha academia, porque eu olhei assim e disse, bom, eu procurei nos astres. As cores de minha academia é o arco-íris. O arco-íris e o verde dos campos, né? Com a roupa eu achei que já era classificado já a roupa branca para capoeira, então eu acho que a roupa branca é que tem a história da capoeira é a roupa branca, por isso eu botei a roupa branca mesmo. João Pequeno, por que chamada de mão? Não entendi por que. Chamada de mão significa chamada para malandragem, malicioso, mandinga. Outra pergunta, chamada existe todo o tempo em capoeira ou ritual novo em capoeira? Bom, a chamada já existia na capoeira, toda a vida existiu. Quando eu cheguei, eu mesmo quando cheguei na capoeira já encontrei a chamada. Agora aquela chamada, aquilo significa nova saída de jogo. É nova saída de jogo. Mas tinha o nome de pedida de Iaú. Pedida de Iaú. Agora, na saída de jogo, daquela pedida, tem malícia. Na saída, o camarada que pediu a saída vai aplicar um golpe na sua saída. É isso que significa. Mestre João Pequeno, eu gostaria de saber por que é tradição se dar apelidos para capoeiristas. Eu gostaria de saber, dar apelidos, por que a gente chama os capoeiristas por um apelido. E eu gostaria de saber no que mestre Pastinha se baseava para dar apelido aos seus capoeiristas. Lá em seu Pastinha não havia o batismo, né? Não havia o batismo. Eu sabia que havia batizado de capoeira, porque o mestre Bimba fazia, mas lá na academia seu Pastinha não havia. E ele também não dava apelido assim, pela característica da pessoa na roda ou coisa, mas não se tinha assim um apelido para todo capoeirista, não. Mestre João Pequeno, eu queria saber se existe algum toque de berimbau específico para se jogar, por exemplo, com navalha ou bastão. Que eu já ouvi que, por exemplo, o toque de Santa Maria se joga com navalha, outros tipos de toques são para se jogar com bastão. Se isso existe, se é real, ou como que era antes isso? Você me fez aí uma pergunta muito interessante mesmo, que quase ninguém me fizesse essa pergunta até hoje, como a pergunta do jogo de navalha. Ainda agora fizeram ali várias perguntas a João Grande, e eu estava pensando nessa pergunta, porque quando eu cheguei na capoeira, eu não cheguei a conhecer esse senhor. Eu vi ele na roda de capoeira, ele falando a respeito de forma de jogo,
onde ele falou no jogo de navalha, ele falou nos toques de berimbau e falou no jogo de navalha. E deu um nome do jogo e também do toque, Sumuruim. Mas eu não tive mestre para isto, nem aprendi a jogar navalha e nem também aprendi esse toque e nem... Faz de conta que esse eu aprendi só de nome, por ver ele falar. Mestre João Pequeno, eu gostaria de saber do senhor, qual a maior alegria que o senhor teve dentro da capoeira até hoje? Eu tenho tido muitas alegrias, várias alegrias na capoeira, né? Mas falando em brincadeira de capoeira, a maior alegria que eu já tive foi no ano de 50 e pouco para 60, quando nós fomos no Rio Grande do Sul, a primeira viagem que a gente fez de Salvador foi para o Rio Grande do Sul. E lá foi onde eu senti a minha maior alegria na roda de capoeira, quando eu jogava mais João Grande. E lá inventaram botar um dinheiro para a gente apanhar, e foi até o Canjiquinha que pediu para jogar em dinheiro para a gente apanhar. Mas lá caiu tanto dinheiro que o Canjiquinha mesmo disse, chega, né? E depois eu mais João Grande aí fomos trabalhar para apanhar aquele dinheiro. Depois, quando a gente terminou de jogar, levantou-se duas moças de lá da arquibancada e vieram, uma abraçou João e outra me abraçou, né? Nesse tempo a gente jogava num clube que tinha ali, chamava o Mata Borrão. Hoje me parece, não sei se é o Banco do Estado ou é o Banco do Brasil, que está ali no lugar que era aquele clube. Ô mestre, eu queria saber do senhor, todo mundo sabe que o mestre Pastinha foi internado em um asilo, depois que tomaram a academia dele, que ele saiu daquele quarto no Pelourinho, ele foi internado no asilo lá embaixo, em São Pedro, né? Eu queria saber do senhor, por que durante o tempo que o mestre Pastinha ficou internado nesse asilo, tão poucas pessoas, tão poucos alunos foram visitar ele, ao ponto de no dia que ele morrer, não ter um aluno dele no enterro dele. É verdade. Eu mesmo estive lá visitando ele, parece que umas 3 ou 4 vezes que eu estive lá visitando ele. Eu não sei isso aí, eu fico até sem dar uma explicação, porque eu não sei porquê. Não sei se aqui os alunos dele, sabe que eram trabalhadores, não eram gente de bom sucesso de vida, né? Era gente trabalhador, não sei se era falta de tempo ou o que era. Eu sei que ele ficou abandonado mesmo ali. Apesar de chegar o dia dele morrer e não ter nenhum aluno dele no enterro. Eu mesmo não fui, porque também foi muito precipitado aquele enterro. Quando ele morreu às 5 horas da manhã e se enterrou-se às 5 horas da tarde. Que o direito era ficar no velório, ser enterrado no outro dia de manhã. Aí dava mais uma chance para que as pessoas conhecidas e alunos dele fossem ver ele ou assistir ele lá mesmo morto, né? Mas porque eu mesmo não fui porque eu, trabalhando. Eu vim saber pelo repórter do rádio. Então não tive chance de chegar até lá para ver. Em muitas religiões, batismo significa pessoa nasceu novo, pessoa troca. Este tem mesmo significado em capoeira? Bom, ali é quase o mesmo significado, né? É quase o mesmo significado, porque o batismo na capoeira do aluno
é com 3 meses que o aluno entra na capoeira. Ali está significando que ele está se integrando para aprender capoeira. Por isso que o batismo antigamente, o aluno só estava batizado se desse uma rasteira para derrubar o aluno, ou se desse uma pancada para o aluno cair. Mas eu entrei contra e comecei a falar a respeito disso, que não estava certo. O nome batismo com pancada não dava certo, porque se o padrinho, quer dizer, a palavra padrinho é apadrinhar. E como é que o aluno escolhe um padrinho para batizar ele e ele vai batizar com pancada? Então estava errado, que era melhor se consertar esse negócio. Contanto que até hoje, graças a Deus, já melhorou, já não dão mais pancada E se eu ir num batismo e ver pancadaria, eu sou até capaz de desistir e sair daquele batismo, porque é uma criança que vai se batizar, mesmo que ele já seja um adulto ou já tenha idade de jovem, mas é uma criança que está se batizando ali, que ele tem 3 meses de capoeira. Então, aquilo é uma integra, que ele está se integrando para aprender capoeira. Então, o dever do mestre que vai batizar é chegar ali e fazer um jogo com ele, ou mesmo que ele não saiba jogar, porque eu já tenho visto aluno aí ser batizado que ele não sabe fazer nada, nem gingar ele não sabe. Mas o mestre vai ali e faz um jogo na frente dele, mostrando a ele o que é que ele quer aprender. Então, significa quase a mesma coisa do batismo de igreja e do batismo de capoeira. O batismo de igreja significa que é errado, na igreja de padre é errado, aquele batismo, que eles batizam uma criança ainda na mão, o que é que aquela criança entende? E o batismo significa a pessoa morrer, que ali morreu e nasceu de novo para viver para sempre, né? Porque aquelas coisas do mundo ele vai deixar, vai seguir a lei da vida, né? Mestre, eu queria saber, assim como a ginga é fundamental na capoeira, se a chamada de capoeira de Angola é fundamental também, né? Tem tradição antiga, ou se é só um gesto de malícia dos senhores? Bom, a ginga da capoeira é fundamental. Porque você sabe que a capoeira é formada de uma dança, né? De uma dança. Então, aquela ginga se forma, é a dança. Agora, é uma dança com golpes de ataque e de defesa, né? Então, a ginga é fundamental na capoeira. É como a pedida também. A pedida, só não pode você ser um aluno e fazer pedida ao mestre ou um capoeirista velho. Aí está errado. Se você fizer isso, então está desrespeitando aquele senhor com quem você está jogando. Agora, se você está jogando com um camarada seu, você pode fazer à vontade. Não tem hora, nem momento, não. Você é da roda de capoeira. É fundamental o jogo de capoeira. Mestre João Pequeno, nós, capoeiristas do Grupo Muzenza, gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, né, de conservação da capoeira Angola, para nós continuarmos preservando aquilo que tem mais belo dentro da capoeira Angola. Eu gostaria que a capoeira de Angola fosse preservada, tornasse as raízes dela, que isso eu acho que está muito difícil para ela voltar às raízes. Mas hoje em dia o pessoal está procurando descobrir sempre as raízes dela. E o conselho que eu dou, que busquem mais, até ver se descobre
as verdadeiras raízes da capoeira de Angola, que seria um prazer eu ver essa capoeira tornar a voltar ao que era. Porque a capoeira hoje, ela está sendo jogada, assim, eu não sei, não se vê mais aquela malícia que tinha a capoeira, porque a capoeira antigamente, como eu já respondi aí, era jogada mesmo com ataques de golpe, de golpes de ataque mesmo, para bater mesmo, como o adversário tinha os seus golpes de defesa. Então, mas hoje não estão fazendo mais isso. É um lá, outro cá, se ele se defendeu, muito bem, se não defendeu, o golpe também não pega, e está distraído assim de que a capoeira é luta, e a capoeira é luta de ataque e de defesa. Então eu gostaria que ela voltasse a essa mesma coisa, porque eu costumo dizer, a capoeira de antigamente, o que estão usando hoje é muita agressão. Eu costumo dizer que a capoeira de antigamente era mais perigosa e menos agressiva. E hoje a capoeira é menos perigosa e mais agressiva, no sentido de praticarem a capoeira. A capoeira antigamente eu estava jogando, se o adversário sofresse um golpe meu, eu sofresse do adversário, a gente não saía do ritmo de capoeira, seguia aquele mesmo ritmo, procurando cobrar. Se cobrasse naquela hora, muito bem, se não cobrasse, guardava aquilo 2, 3 anos, todo o tempo que a gente fosse jogar com aquela pessoa, estava procurando cobrar, até que cobrasse, se fosse possível, né? Mas hoje não. Se o adversário sofre um ataque, ou um golpe do adversário, ele vai de qualquer maneira, pegando, agarrando, que na capoeira não tem agarramento de mão, tem a defesa de rebater, rebate, não é? A não ser nos golpes de AU, mas tem a posição da gente, nos golpes de balão, mas tem a posição da gente pegar a pessoa que vai receber o balão, tem a posição também, não é agarrado assim para jogar no chão, não. Então eu queria dar esse conselho, para que a capoeira voltasse ao seu velho sistema de jogo. Isso que eu tenho para dizer, o pessoal de Curitiba, né? Que façam capoeira e busquem mais gente para capoeira, principalmente os meninos de rua, o pessoal de morro, abandonado. Tem um como é que se diz, dignidade daquele povo. Busquem eles para capoeira. Porque a capoeira hoje, ela está sendo recreação para criança, está sendo cura para deficiente, e esses meninos são os deficientes. Muito obrigado.